Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Sandro Costa Informática. Hoje vamos falar mais um pouco sobre array aqui. Esse é o quinto vídeo. Se você está estudando JavaScript, você não pode perder esse vídeo, tá? Eu vou falar aqui mais um nível intermediário. Vou falar sobre for each. Vou falar sobre AeroFunction. A gente vai também ter vídeo aí. Ainda se der nesse vídeo, eu vou estar falando sobre o map, tá? A diferença, quando você deve usar o for each, quando você deve usar o map. Acredito que eu vou conseguir fazer ainda nesse vídeo. Eu não quero que fique muito longo, mas vamos lá. Eu já deixei pronto para você aqui, certo? Uma array. Uma array, eu coloquei o nome de instrumentos, e coloquei violão, guitarra, baixo e bateria, tá? São 4 valores aqui. E eu chamei esse valor aqui no console. Aqui no console, o que é que você consegue ver aqui? Você vê que tem o ponto length, que são 4 valores, mas esses valores começam sempre do zero. Então isso aqui é o index. O index começa com 0. 0, 1, 2, 3. Tá? E eu tenho aqui o protótipo, né? A gente já viu também sobre isso. Mas vamos lá. Por que eu devo utilizar o for each? Por que eu tenho que usar o for each e quando eu devo utilizar? O for each, ele serve para você fazer uma iteração aqui com essa array. Porque, veja bem, vamos supor que eu quisesse pegar e transformar o nome dos instrumentos tudo em letra maiúscula, por exemplo. Então, eu poderia pegar aqui, instrumento. Você já sabe como é que você acessa, eu já te mostrei. Você coloca aqui, por exemplo, 0 para pegar o violão, né? Poderia colocar aqui 1 para pegar a guitarra, 2 contrabaixo e, no caso, 3 bateria, certo? Vou deixar aqui no 0, no violão. E vamos supor que eu quisesse, então, colocar em letra maiúscula. Eu colocaria ponto, né? Assim que você vai acessar o método. Então, to locale uppercase, né? Locale lowercase. E aqui, maiúscula, locale uppercase, né? Então, vou executar um método, porque ele é uma função, né? Um método tem que ser assim. Tem que colocar os parênteses aqui e vou dar um enter. Eu tenho aqui, então, o violão em letra maiúscula. Mas eu acessei somente o violão, tá? Se eu quisesse fazer isso com todos os itens dessa array, eu teria que utilizar, então, o for each, tá? Vamos lá, então. Então, eu vou pegar aqui, instrumentos, ponto, for each. Agora, eu vou mostrar as formas de sintaxe que você tem. Então, vou mostrar da mais antiga e depois a mais nova. Nesse caso, você abriria aqui os parênteses, e aqui você colocaria uma função, tá? Anônima. Tá? Então você não vai colocar nome, vai abrir os parênteses de novo, vai colocar as chaves, e aqui você já tem, então, a forma mais antiga, né? Aqui eu coloco, então, o item. A princípio, vou colocar só o item, tá? E vou estar chamando no console. Vou salvar. Então eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar esse console aqui, ó, da array, e vou deixar assim, comentado. Então eu tenho violão, guitarra, baixo e bateria. Agora, repare que eu fiz um looping com for each e eu acessei cada item dessa array, certo? Cada item dessa array é um instrumento. Eu coloquei o nome de item. Eu poderia colocar somente i, desde que aqui também eu colocasse i. Não tem problema, tá? Qualquer coisa que eu coloque aqui, eu posso utilizar depois para chamar aqui. Olha, não tem nenhum problema. Mas lógico que eu vou deixar ou i ou o item. Acho que o item está melhor. Então eu tenho aqui o meu item. Agora, eu poderia, por exemplo, vir aqui no item e ver o que é que está retornando.
Porque eu vou poder utilizar os métodos aquilo que retorna. Se retorna número, métodos de number. Se retorna string, método de string. Então eu vou ver aqui, ó, um typeof. Eu sei que é uma string, né? Então typeof, vou dar o espaço, vou salvar. Está falando que é uma string. Se é uma string, eu tenho o método de string aqui, correto? Eu venho aqui, ponto, to, locale uppercase, e eu vou ter todos eles agora, olha, foram colocados aqui em maiúsculo, tá bom? Olha que interessante isso aqui, gente. Agora, eu tenho que saber também, deixa eu voltar, vou deixar só o item aqui, fica mais fácil para estudar. Agora tem que saber também que dentro aqui dos meus parênteses, dentro da minha função, que foi colocada aqui, essa função ela é chamada de callback, tá bom? É o callback. Então aqui no meu callback, aqui na minha função, eu posso colocar 3 argumentos. Opa, eu apaguei sem querer aqui. Eu quis tirar esse espaço aqui, ó. 3 argumentos. O primeiro argumento é o item. O segundo argumento é o index. E o index, eu passei index aqui, eu tenho que passar ele aqui também, tá? Então, index é a contagem que eu te falei. Lembra que começa pelo 0? Começa pelo 0, depois 1, 2 e 3, certo? Então, eu posso passar o meu index e eu posso passar também mais um argumento, o último aqui, que é o array. Tá bom? Então, eu tenho aqui o array. Eu tenho que passar aqui também, senão vai dar erro. Eu posso passar eles, tá? Então, você tem que atentar ao seguinte, que o item, ele é o item, né, violão, guitarra e contrabaixo. O index, ele é a contagem, 0, 1, 2, 3. E o array, como você mesmo viu, apareceu os arrays aqui, né? Ok? Então, eu poderia pegar, nesse caso aqui, e chamar no meu console somente o que eu quero. Eu posso vir aqui, ó, deixar só o index, por exemplo, e o item, ó. 0, 1, 2, 3, eu coloco o que eu... Se eu quiser deixar só o index, por exemplo, deixo só o index. Vai depender do que eu quero que seja passado aqui no console, tá bom? Vou deixar o item assim. Outra coisa também que é interessante é transformar essa sintaxe mais antiga, que tem que colocar a palavra function aqui, então você remove ela e transforma numa arrow function, tá? E coloca aqui na frente dos seus parênteses o sinal de igual e o sinal de maior. Isso não vai mudar nada, vai deixar ela mais simples, ó. Não mudou nada, tá vendo? Deixou mais simples. É mais fácil, na verdade, de escrever assim também. E é mais atual, tá? É uma boa prática hoje utilizar a arrow function. Outra coisa também que é interessante te falar é que você tem que ver isso aqui como uma função, né? Lembra que eu transformei no arrow function? Vou voltar na sintaxe anterior, aqui, ó. Function, né? Então, esse function aqui, ele é conhecido, ele é chamado como callback, que é uma função. Então, não é porque eu tirei essa palavra function aqui e coloquei o sinal de igual e o sinal de maior, que deixou de ser uma função. Continua sendo um callback isso aqui, tá? Continua sendo uma função. Também é importante você saber, repare que quando eu alterei aqui, ó, então eu alterei aqui, coloquei um to locale uppercase, né? Coloquei isso aqui, ficou tudo em maiúsculo. Porém, se você percebe que a função original, a array original, eu vou vir aqui, vou apagar, ela está intacta aqui, certo? Eu poderia pegar aqui no item, por exemplo, e mudar alguma coisa aqui no item, mas eu não vou alterar na original, não altera. Para você saber o que vai alterar essa array de verdade, essa array original, eu vou ter que colocar aqui, ó, aspas simples, tá? E vou colocar uma vírgula e vou escrever original aqui, ó. Original, tá? Para que ela apareça aqui, original essa aqui, ok? Então eu vou mudar de fato agora essa array aqui, ela vai ser alterada aqui também. Como é que eu posso fazer isso? Se eu mudar na array, ela vai alterar, no caso vai mudar a array original também aqui.
Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, array ponto, o que eu poderia usar? Ponto fill, ótimo, ponto fill. Eu vou pegar aqui e vou mudar para a palavra fé, por exemplo. Então, mudei para a palavra fé aqui. Repare que eu mudei para a palavra fé. A array original todinha foi alterada, ó, fé, 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 fé. Tá vendo? Então é interessante saber disso também, tá? Que se você alterar, se você mexer aqui com métodos que possa alterar, que não é somente o método de acesso, mas que possa alterar mesmo, ele vai alterar também a array original, tá bom? Vou tirar isso aqui. Vamos voltar. Quer ver também como a gente pode ver essa alteração também aqui? Se a gente pegar aqui, ó, eu vou pegar o array de novo aqui, array.reverse. O que ele faz? Ele vai, na verdade, ao invés de iniciar com o violão, ele vai iniciar com a bateria. Só que é o seguinte, como tem aqui, como você mesmo está vendo, ele tem 4 valores, né? 1, 2, 3, 4. Então ele vai fazer o loop 4 vezes. Então primeiro ele vai o quê? Ele vai ver que está iniciando em violão, ele vai iniciar em bateria. Depois ele vai ver que está iniciando em bateria, ele vai iniciar em violão. Depois ele vai ver que está iniciando em violão, vai iniciar em bateria. Depois ele vai ver que está iniciando em bateria, vai iniciar em violão. Vai voltar na mesma coisa. Quer ver? Ó, vou pegar e salvar aqui. Tá? Então, ele não mudou nada aqui, se você for ver. Ele está do mesmo jeito, né? Mas se eu colocasse mais um item aqui, por exemplo. Violão, cello. Agora ele vai iniciar com violoncelo. Quer ver? Ó? Olha lá, tá vendo? Violoncelo. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para você. Ele vai dar o loop conforme a quantidade de item que tem. Certo? Então primeiro ele viu, é reverso, ele quer que faça reverso, iniciou em violão, ele quer que agora inicie, no caso, em violoncelo. Certo? Então ele já fez um loop. Depois ele volta, agora está em violoncelo, então vou voltar a iniciar em violão. Aí ele vai fazer o loop de novo. Agora está em violão, vou iniciar em violoncelo de novo. Então ele vai fazer. E no que cair, ele vai alterar a array principal também, como você está vendo. Ó. A array principal começa em violão. Mas como o reverse foi fazendo loop e caiu iniciando em violoncelo, ela também aqui ó, ficou original, iniciando agora em violoncelo. Tá? Então, quando a gente interage com a array, a gente acaba alterando também a array principal. Aqui eu acho que ficou bem legal para entender isso aqui, né? Então vamos lá, apaguei e voltou normal aqui. Agora eu vou apagar isso aqui e vou mostrar para você que eu tenho aqui no meu HTML essas LIs criadas aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, item, peraí, é isso mesmo, item, vou até apagar isso aqui, vou fazer assim, ó, Ctrl C, Ctrl V, vamos pegar aqui algumas LIs aqui, vou colocar aqui item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, tá? Então tem essas LIs aqui, certo? Está vendo aqui? E vamos voltar lá. Agora eu vou selecionar. Vamos colocar LIs igual a document.carrySelector all para selecionar todas elas. E vamos colocar LIs. Eu já peguei com certeza, né? Basta vir aqui no console, colocar LIs aqui, eu tenho todas elas aqui, tá bom? Então já criamos LIs. Essas LIs, elas são aqui um node list, né? Parece muito com uma array, como você está vendo aqui, ó. Ela tem o index, né? Tem a contagem dos itens aqui, certo? A gente vai poder utilizar aqui, vamos lá. Então vamos selecionar, né? Aqui já está selecionado, né? Aqui eu já selecionei. Elas estão aqui, ok? E agora a gente vai dar o for each aqui. Então, lis.for each. Agora eu vou colocar aqui o item.
A gente vai utilizar a sintaxe do aerofunction, então sinal de menor, aqui de maior. Abre as chaves, pronto, já tem aqui, console.log, item. Ok? Então já tem todas as LIs aqui, ó, tá vendo? Então eu posso, ó, eu já peguei elas aqui, ó, pode ver que ela tá até... Olha como é, agora eu posso fazer uma interação com todas elas aqui. Eu poderia, por exemplo, só para você ter uma ideia, tá? Eu poderia ter aqui no meu CSS, poderia pegar aqui o meu CSS, abrir aqui e colocar aqui, por exemplo, né? Vamos lá aqui, uma LI que tem um ponto ativo, é cor, sei lá, verde, green. Tá? Então, color green, tá bom? Ou orange. Então, uma LI que tem um ponto ativo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o pontinho aqui. Ela vai ser uma orange. Por exemplo, se eu tiver aqui, né, eu estou aqui, eu estou interagindo com todas elas, correto? Se eu colocar aqui então uma .classList.add e eu adicionar agora então aqui uma classe, ó, uma classe ativo, todas elas vão ficar cor de laranja. Certo, pessoal? Então, só para você ter uma ideia das coisas que podem ser feitas aqui, tá? Eu interagi com todas elas. Mas eu quero falar também para você que existe uma outra sintaxe aqui do for each também, tá? Não é somente da função. Quando você tem somente uma linha sendo executada, assim, ó, tá? E você só tem um único argumento que você vai utilizar, você não vai precisar desses parênteses da sua função. Você poderia tirar os parênteses da função, tá? Não é do for each, é da função. E aqui ele vai continuar funcionando, tá? Mas se eu tenho uma única linha, tá? Então se eu tenho um único argumento, se eu colocar um outro argumento aqui não vai dar certo, tá? Ó, vai dar erro, ó, não vai funcionar, já deu erro aqui. Então, se eu tenho um único argumento, deixa eu corrigir aqui, eu tenho um único argumento, eu não preciso dos parênteses da função. E se eu tiver uma única linha, como você está vendo aqui, eu também não preciso das chaves da função. Então, posso remover as chaves, tá? E agora eu teria que colocar aqui, desse jeito aqui. Deixa eu corrigir aqui, tem coisa errada aqui. Vamos lá. Então, olha só, continuou funcionando do mesmo jeito, como você está vendo aqui, tá vendo? Ó, continuou funcionando, ó. Ele acrescentou, como você está vendo aqui, o ativo, e continuou funcionando. Então, ele seria mais ou menos isso aqui, ó. Você vai pegar a LI, né? Ponto for each, ok? Abre aqui os parênteses do for each. Agora vem a função, certo? Se eu só tenho aqui um único argumento, então eu não vou precisar de abrir de novo aqui os parênteses. Basta eu colocar aqui, ó, item. Agora eu coloco aqui o sinal de igual, o sinal de maior, e eu coloco item.classList.add. Vou abrir agora aqui desse método, tá? E eu vou colocar aqui, então, o ativo, né? O ativo, que é para acrescentar a classe ativo. Pronto. Agora tá certo, né? Porque tinha um parênteses que estava errado aquela hora, mas agora ficou certinho, ó. Tá bom? Eu tenho aqui, ó, funcionou. Certo? Dessa forma aqui, ó. Se eu só tiver um único argumento e uma única linha, ela vai ficar bem mais simples, como você está vendo aí. Porém, é importante falar para você que é uma boa prática utilizar aquela sintaxe que a gente utiliza assim. Você faz assim, ponto, for each, já coloca aqui então dessa forma, item, né? Assim e assim, tá?
desse jeito aqui, assim. E aí, ponto, class list, tanto para adicionar quanto para remover, né? Aqui eu estou adicionando, tá? Então, ativo, tá? Então, é uma boa prática deixar dessa forma aqui, porque se você quiser acrescentar mais um argumento aqui, ó, você acrescenta numa boa, não, nada vai atrapalhar, tá vendo, ó? Né? E se você também quiser acrescentar aqui mais linhas aqui, você também pode acrescentar mais linhas aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui, vamos voltar aqui, ó, assim, pronto, tá? Quero colocar aqui mais um, ó, eu coloco, ó, né? Um array,